Muito boa noite, muito boa noite. Prazer estar contigo neste programa que acontece semanalmente, Destinos com Valor Simbólico da MG, nesta ocasião de número 92. Hoje, para falarmos neste episódio sobre as diferenças entre ser locatário e ser proprietário das férias. Isso que a gente vai tratar aqui hoje. Se você me conhece, se não me conhece, eu sou o Ricardo Massol, eu sou CEO e fundador da MG. E MG hoje já com mais de 110 destinos, em mais de 7 países e contando mais de 100 mil entregas de semanas de férias de hospedagem em todos esses destinos. E eu, se você já sabe disso, se não sabe disso, eu te ajudo a te hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa por valores simbólicos. E aqui hoje você vai entender o que significa ser locatário e o que significa ser proprietário das suas férias, se é que você não sabe. Você vai entender também as diferenças entre as duas alternativas e formas de viajar, benefícios e malefícios de cada forma de viajar, entre essas duas alternativas, entre locatário e proprietário das férias. E com sorte, provavelmente, no final deste conteúdo de hoje, deste programa Destinos com Valor Simbólico da MG, você vai sacar o que mais te convém. Tá bom? Então, sem mais delongas, né? Somente quero que você saiba que as pessoas às vezes confundem isso, tá bem? Mas sem mais delongas vou começar. As pessoas confundem a ideia de decidir viajar com a ideia de decidir o como. E eu acho que essa é uma confusão comum. E as pessoas muitas vezes não conhecem o proprietário das férias por apenas desinformação, porque não é uma informação que seja divulgada de forma tão convencional, tá bom? Porque na maioria das ocasiões, para você saber o que é viajar como proprietário das férias ou viajar como locatário das férias, você tem que passar umas férias num hotel que tem esse tipo de sistemas de propriedade de férias, um hotel onde a gente faz uma apresentação desse tipo de sistema de proprietários de férias, ou então você tem que receber um convite pessoal, e não é todo mundo que recebe um convite pessoal, porque a gente faz isso através dos algoritmos e das mídias sociais, e convida pessoas com umas características, e não que às vezes a gente não pôs errar e esquecer de convidar alguém que deveria ser convidado, mas a gente convida baseado ou pela ajuda desses algoritmos das mídias sociais, e por isso não é tão normal que você saiba, mas claro, você pode saber se hospedou num hotel desse tipo ou se foi convidado, mas é possível que você não saiba, e as pessoas confundem o fato de decidir como viajar, e você pode viajar ou se hospedar, neste caso, você pode se hospedar como locatário das férias ou como proprietário das férias, e tem só essas duas grandes divisões, né? Se hospedar como locatário e como proprietário. As pessoas confundem isso com querer ou não querer viajar. E eu quero, antes de começar, fazer uma ressalva para, hierarquicamente, deixar a estrutura de tomada de decisão muito clara em relação ao que você quer e o que você não quer. E a primeira coisa que você tem que ter muito clara é se você considera que viajar, ficar hospedado com qualidade, mas às vezes gastando o valor das dezenas de reais, valor abaixo do que pagaria se você fosse pelos meios de hospedagem convencionais, como Booking, CVC, Hotel Urbano, Decolar ou qualquer esse método mais normal, mais convencional. Se você fosse nesses métodos, provavelmente você pagaria o valor de tabela, o valor convencional, e viajar como proprietário, você tem um valor diferencial. A primeira coisa que você tem que saber é se quer viajar? Sim. Uma vez que você sabe que você quer viajar na sua vida, que você quer ficar hospedado, depois você vai escolher o como. Então, hierarquicamente, as pessoas tendem a confundir o que é locatário versus proprietário. As pessoas tendem a confundir o como eu quero viajar, com que nível de vantagem, e não entendem que tem escolha. E isso é o que eu quero te mostrar aqui hoje, que você tem escolha, né? Por isso, o conteúdo que eu vou te passar aqui te interessa, e é provável que até o final você possa saber se isso faz sentido ou não faz sentido para você. Você pode chegar no final dessa apresentação e falar, no final desse conteúdo ao vivo, e você pensar, pô, isso é realmente importante, interessante para mim, ou você pode pensar, isso não é o que eu busco na minha vida. E este é o valor de entender as coisas, este é o valor do conhecimento. Então, a primeira premissa básica que você tem que saber é se você já está na fase de eu quero viajar na minha vida, eu quero ficar hospedado bem, às vezes gastando menos do que pagaria no Booking, isso tudo faz sentido para mim. E se você tem esse pensamento, fica
porque o que eu vou passar aqui hoje até o final, com certeza te interessa, tá bom? Então vamos lá, agora sim, sem mais delongas, começamos aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma etapa aqui de definições. O que é ser locatário das férias? Ser locatário das férias é quando você vai viajar para um destino e se hospedar nesse destino para passar suas férias, você aluga um quarto de hotel, um apartamento turístico, um quarto num resort. Você aluga, você paga as diárias, ou a semana, ou o mês, o tempo que você for passar férias, você aluga um período de tempo nesse destino. Isso é ser locatário das férias, que é o que faz algo mais de 90% da população brasileira, viajar como locatário. Que é um percentual que tem crescido muito, porque isso faz alguns anos era menos de 1% da população brasileira que tinha algum tipo de sistema de férias, depois de menos de 1% foi para 1%, e aí é um tipo de sistema as famílias brasileiras têm viajado como locatários cada vez menos. As pessoas têm buscado soluções, têm buscado alternativas, mas hoje mais de 90% das famílias brasileiras, quando se hospedam, pagam aluguel por esse imóvel. Aí tem os que são proprietários do imóvel, tem os que são proprietários das férias, tem os que se hospedam em casa de parentes, mas a maioria, imensa maioria das famílias brasileiras, quando viajam, pagam na diária, pagam na hospedagem, pagam na semana, pagam no mês, e são locatários das férias. Está tudo certo com ser locatário das férias. E agora, o que é ser proprietário das férias? Isso é menos convencional, tá bem? Mas saiba que ser proprietário das férias é algo muito comum no exterior, ao ponto de que 4 de cada 5 famílias que são viajantes frequentes nos Estados Unidos, por exemplo, ou Norte América, Estados Unidos e Canadá, 4 de cada 5 famílias viajantes frequentes têm viajado, têm conhecimento, têm experiência, já têm se hospedado, ou são proprietários das férias, ou conhecem esse ecossistema de alguma forma, porque já têm usado 4 de cada 5, e na Europa 3 de cada 5, em alguns países da Europa até 3 de cada 5 já se hospedou, é proprietária, já foi proprietária e depois não é mais, ou é proprietária e transferiu para os netos ou para os filhos a propriedade de férias, né? Mas estão dentro desse ecossistema, 3 de cada 5 na Europa. Isto é um sistema, ser proprietário das férias é um sistema de hospedagem, é um sistema de se hospedar, um sistema de tirar férias, uma forma de você tirar férias com a qual você consiga ter uns direitos específicos sobre umas semanas em uma propriedade ou em várias propriedades, ter semanas para usar em várias propriedades, ou em uma propriedade, dependendo do mecanismo, todos os anos, por um período de tempo ou de forma perpétua. Então, quando você pode dizer que é proprietário das férias se você tem um direito ou propriedade sobre um número de semanas, todos os anos, por um período de tempo ou pelo resto da vida. Por exemplo, você é proprietário de 2 semanas de férias todo o ano, em todos os destinos, em um dos destinos da MG, mas com acesso a todos, para usar durante os próximos resto da sua vida, né? E depois poderá ser dado para netos, ou filhos e netos e bisnetos, e sucessão que venha consecutivamente, né? E esse é ser proprietário das férias. Do mesmo jeito que é ser proprietário de um imóvel todo, esse imóvel é seu, e você pode usar quando você quiser e é responsável por ele, você é responsável e dono de 2 semanas por ano desse imóvel, né? Por que funciona assim? Porque as empresas da indústria de propriedades de férias sacaram um dado que as famílias, quando viajam para lazer, para tirar férias, para curtir, tiram em média períodos de 7 dias. O ano tem 365 dias, o ano tem 12 meses, mas também tem 52 semanas. E as utilizações turísticas para férias foram divididas em 52 pedaços. Cada 52 pedaços, cada um deles corresponde a 1 semana de férias por ano. Então, você adquire 2 semanas de férias por ano, você é proprietário das suas férias de 2 semanas de férias por ano de forma perpétua. E a verdade é que tem alguns programas que não são perpétuos, tem programas mas esse aqui não é ser tão proprietário, é ser um pouco menos proprietário, tá bom? Então, a propriedade de férias, no meu entendimento, é quando você é proprietário perpetuamente. Perpétuo, assim como um apartamento. E tem uma diferença muito grande entre perpétuo e vitalício. Vitalício é uma propriedade que encerra o seu direito sobre a propriedade quando encerra sua vida, tá bom? Então não vai ser herdado. Vitalício é quando encerra sua vida, encerra a propriedade. Perpétuo é igual a um imóvel. No imóvel não é seu vitalício.
O imóvel é seu perpetuamente. Se você tem um imóvel e não vender em vida, o imóvel é transferido, transmitido para filhos, depois para netos, uma propriedade. Então, o melhor mecanismo que eu conheço para ser proprietário das férias é ser proprietário das férias de forma perpétua, igual num apartamento de X semanas de férias por ano, para o resto da sua vida, depois da dos seus filhos e dos seus netos. E uma vez você é proprietário das férias, você não precisa se preocupar em pagar hospedagem. Você precisa se preocupar apenas em tirar férias no destino ou destinos onde você tem direitos por meio da sua propriedade de férias. E aí, é interessante também dizer sobre ser proprietário das férias que, em alguns casos, você pode comprar uma propriedade de férias que pode usar em um destino, outros em múltiplos destinos e outros em milhares de destinos, inclusive, como através de alguns dos sistemas de férias da MG, que você pode usar até mais de 3.000 destinos, em mais de 3.200 destinos, hotéis, resorts, condomínios e flats, em mais de 80 países, sem pagar pela hospedagem. Você tem que ter como proprietário sua responsabilidade de sua cota parte das despesas de manutenção ou condomínio da propriedade. Você é proprietário de 252 aulas, como eu estava explicando, então você tem sua cota parte de responsabilidade. Mas uma vez quitada a sua aquisição, você não paga mais hospedagem, você tem que manter a propriedade, que é muito diferente. Isso significa que seu custo de hospedagem, no final das contas, sendo proprietário, versus o custo sendo locatário, pode reduzir até 70%, 60%, 90%. Do mesmo jeito que pode ser quando você compra uma casa e já quitou, o custo para morar nessa casa, você só paga manutenção, limpeza, condomínio, se era um condomínio, internet, água, mas você não tem que pagar a parcela da casa. Né? Então é bem parecido com essa mesma lógica de ser proprietário de uma casa ou alugar uma casa, ser proprietário das férias, alugar, ser locatário das férias. Beleza? Uma vez que está feito isso, vamos entender um pouco os critérios básicos para entender a diferença entre ser locatário e proprietário das férias. Vamos entender um pouco quais diferenças, então, agora que eu já sei o que é ser proprietário, já sei o que é ser locatário, quais diferenças tem entre ser locatário e proprietário das férias. E para entender essa lógica, nós temos que começar a entender um pouco como funciona a mente do proprietário das férias e a mente do locatário das férias. Né? Da pessoa, por conhecimento ou então por falta de conhecimento, como que funciona. Mas, basicamente, os critérios básicos necessários para entender a diferença entre ser proprietário e locatário das férias, primeiro você tem que entender como o proprietário das férias entende que férias é importante na sua vida. Então, o proprietário das férias sabe que férias tem feito, faz e irá fazer no futuro parte importante da sua vida. E isso faz uma mudança de estilo de vida e saúde mental. Isso que ele quer, esse proprietário das férias quer para ele, para o seu cônjuge e familiares, e ele entende a importância disso na vida para, tipo, saúde mental, paz de espírito. Inclusive, mesmo que algumas pessoas talvez não concordem mais ou menos, inclusive isso te dá produtividade profissional depois. Quando você volta das férias, você tende a voltar mais produtivo. Então, a importância das férias é uma ficha que caiu para o proprietário e para o locatário, se caiu, ele ainda não agiu. Né? Então, essa é algo que vai fazer sentido como critério básico para entender a lógica da diferença entre ser proprietário, entre ser locatário e proprietário das férias. Outra coisa que vai fazer diferença para entender a lógica entre ser locatário e ser proprietário das férias. Número de semanas por ano. O proprietário das férias é alguém que já sacou que todo ano ele acha que férias é tão importante, vendo o número 1, né? Ele acha que férias é tão importante que ele sabe que, como consequência, o número de semanas que ele vai viajar por ano é certo. Então, ele sabe que, querendo ou não querendo, gostando mais ou menos, entendendo isso de uma forma ou de outra, todo ano ele vai ficar hospedado, sei lá, 2 semanas em hotel, pousada, resort, num flat. Vai viajar para ficar hospedado pelo menos 15 dias, 2 semanas, 14 dias por ano. E isso vai ser regra na vida dele. Talvez 3, talvez 1, talvez 10 semanas, talvez 1, mas todo ano vai ficar hospedado um certo número de semanas e está consciente disso. Esse é um critério básico para entender a diferença, tá vendo? Para entender essa lógica. Número 3, muito importante, o proprietário das férias, o proprietário diferente do locatário das férias, ele já entende que está comprometido a fazer isso a longo prazo. Ele já sabe que durante a vida ele quer viajar e ficar hospedado. Não é uma coisa de momento. Quero fazer uma viagem só e não vou viajar mais na vida. Não.
quando eu penso no meu futuro da minha vida, eu quero ficar hospedado todo ano, 2 semanas por ano pelo menos, e salvo exceções muito fora de uma visão conservadora do futuro, é isso que eu vou fazer e eu estou comprometido em ter essas férias todo ano. Isso que está no meu plano de vida. Quando eu olho para o meu futuro, eu me vejo viajando, ficando hospedado todos os anos, fazendo isso com frequência. Assim que o proprietário das férias já entende o futuro dele e assim que talvez o locatário ainda não caiu essa ficha. Seguindo, o proprietário das férias já sacou que todo ano, quando se hospeda, tem uma despesa com hospedagem. Por exemplo, cada semana de hospedagem ele gasta R$2.500. Então, se faz 2 semanas por ano, todo ano ele, a esposa, o marido, os filhos, quem viaja em conjunto, gastam R$2.500 por uma semana de hospedagem. Então, se faz 2 semanas de férias por ano, neste cenário que eu estou dizendo, todo ano tem um orçamento de hospedagem que eles vão gastar de R$5.000 por ano. E se o ponto 3 do jeito que está aqui está comprometido a viajar a longo prazo, e vai gastar 5 mil por ano, em 10 anos você vai gastar 50 mil reais. 5 mil por ano, na hospedagem em 10 anos, 50 mil. Em 20 anos, você vai gastar 100 mil. Em 30 anos, você vai gastar 150 mil, sem considerar a inflação. Se eu pensar que vai ter uma inflação de hospedagem, e é isso que eu vou te mostrar agora, você vai ver o que acontece. Nós já entendemos que, se eu não contasse inflação, baseado nos 4 critérios básicos, para entender a lógica da diferença entre ser locatário e proprietário das férias, você gastaria em 30 anos se hospedando de forma que você tem feito até hoje, 150 mil reais. E agora o que acontece? Tem inflação no Brasil? Tem tido inflação no Brasil? Terá inflação no Brasil? Olha, não sei qual a sua perspectiva sobre isso, mas o mundo está num momento inflacionista. Temos tido inflação no Brasil, historicamente. As chances são que terá inflação no Brasil também nos próximos anos. Tem inflação. Como história do Brasil é história de inflação, né? E a gente sabe que isso faz parte da vida. Inflação no Brasil por anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Se a gente olhar depois do equilíbrio da inflação, depois do plano real, se olhar para antes, não dá para olhar esses dados, mas nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, nós não temos tido uma inflação média menor que 4,5% ao ano. Então, se você quer saber a diferença entre ser locatário e proprietário das férias, você tem que saber qual foi a inflação que você teve com despesas no Brasil. Então, você gastou mais que 4,5% ao ano, todo ano, para se hospedar. Então, se você tem um orçamento de hospedagem de 5 mil por ano ou de 2 mil por ano, não importa a sua conta, saiba que é 2 mil por ano ou 1.000 por ano, é 1.000 por ano ou 2 mil por ano ou 5 mil por ano, e o ano que vem é esse valor mais 4,5%, porque tem a inflação do país, que vai impactar na despesa de hospedagem. E no outro ano é 1.000, 2.000 ou 5.000, mais 4,5%, mais 4,5% do segundo ano. E no terceiro ano é 4,5, mais 4,5, mais 4,5 e assim. Né? Se eu faço uma conta aqui, né, você vê que isso vai crescendo cada ano muito mais. Além disso, eu tenho que considerar, além da inflação anual no Brasil, eu tenho que considerar que eu estou falando na hospedagem. Então, a inflação na hotelaria tem tido um ajuste não inferior que 10%, segundo o nosso Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da IMG. Então, pelo menos, uma hospedagem que este ano uma diária te custa 200, ano que vem te custa 220, e no outro um 10% a mais, e no outro do resultado um 10% a mais, e no outro do resultado um 10% a mais, e é isso que tem acontecido com a hotelaria, tá bem? Por outro lado, existem questões que afetarão severamente o custo de hospedagem das suas futuras férias, que são questões relacionadas a nível pessoal. E o que são questões relacionadas a nível pessoal? São questões que acontecem, em alguns casos, que as famílias crescem. Talvez você viaje agora só você e sua esposa, daqui a pouco você vai ter um filho, ou 2, ou 3, ou vai viajar com sogro, ou com cunhados, ou com irmãos, ou com mais parentes. E o número de pessoas que viajam em conjunto, no decorrer da progressão da nossa vida, aumenta na medida que os anos passam. E até um momento, né? Depois, em um momento, quando a partir que os filhos começam a ter 18, 20 anos, isso começa a descer de novo. Mas ter um momento, ou muitos momentos, em alguns casos não é assim, e depois dos filhos ter 18, continuam viajando até os 50 com os pais, mas em alguns casos isso tem umas oscilações, mas a vida tende a fazer que mais pessoas viajem em conjunto por muitos anos da vida. Você viaja com filhos, com filho ou filhos, né? Singular ou plural, né? Fora isso, você tem que entender uma projeção de custo de hospedagem que você vai fazer considerando todos esses ingredientes. Mas antes de fazer uma projeção desse custo de hospedagem, eu quero que você saiba
que o que acontece em muitas ocasiões é que quando você faz uma viagem para você se hospedar em um hotel, por exemplo, você é de São Paulo e você vai tirar férias, você vai para o Guarujá e ter uma experiência no Guarujá, ano que vem, isso faz parte do nível pessoal, né? Ano que vem, ir para o Guarujá não vai satisfazer tua expectativa pessoal de férias exóticas, especiais, um lugar novo, um lugar diferente. Então, isso pode que não seja tão legal. No outro ano, então, porque o Guarujá já não te deixava feliz, no outro ano você foi para Caldas Novas. Mas no outro ano, Caldas Novas já não era tão especial, tão legal e tal. Aí você foi para Fortaleza. Mas no outro ano, Fortaleza já não era tão especial, tão incrível, tão sofisticado. Aí você ia para Caribe, para o México, sei lá, para República Dominicana. Mas aí, na República Dominicana, você conheceu um hotelaço de 5 estrelas. E aí, da próxima vez que você for viajar, você já não quer um hotel de 3, você já quer um hotel de 5. Então, tudo isso que eu falei, essa salada que eu dei aqui, de número de pessoas que viajam em conjunto, qualidade, destinos mais exóticos, inflação no Brasil, inflação do país, inflação do setor da indústria de hotelaria, de hospedagem, toda essa salada de dados cria o seguinte cenário. Cria o cenário onde, pelo menos, segundo o nosso Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa, as famílias brasileiras, nós projetamos que terão um aumento, um incremento em custos de hospedagem relacionado a quem viaja como locatário das férias, de pelo menos 5,5% ao ano. E olha, eu vou te falar, esse número pode ser pouco, pode parecer muito, pode parecer pouco para você, para uns talvez é muito, para uns talvez minha lógica é pouca. É um dado baseado em todos esses indicadores que eu te passei, então não é um dado que a gente pegou assim, olhando para o céu e olhando para o vento e decidindo. É um dado fundamentado com alguns indicadores que nos fizeram chegar nessa conclusão. E agora, se eu pegar alguém que tem uma despesa de hospedagem de 2.000 por ano, né, tira sei lá, uma semana por ano apenas, e nessa semana gasta apenas 2.000, numa semana de hospedagem por ano, em 10 anos vai ter uma despesa de 20.000, em 20 anos uma despesa de 40.000, 60 anos vai ter uma despesa de 60 mil reais com hospedagem. Se eu adicionar uma inflação de 5,5% ao ano, em 10 anos é 55%. Estou fazendo uma conta linear, não composta, mas é para fazer uma conta bem mais fácil aqui. Em 10 anos, 55%, em 20 anos, 110%, em 30 anos, 165% terá aumentado sua despesa com hospedagem. Se eu contasse apenas 150, seria aumentar 3 vezes mais do que você já gasta. Então, se você gasta 2.000 por ano apenas, em 10 anos 20 mil, em 20 anos 40 mil, em 30 anos 60 mil, e eu adicionar 150% a esse valor, eu tenho que você vai gastar 60 mil mais 180 mil de 150% a mais da inflação, em 30 anos de férias na sua vida, você vai gastar 240 mil reais, aproximados, pouco mais, pouco menos, com hospedagem. Mas pegando inflação, pegando esses dados, pegando o que você já gasta, pegando um valor pequeno de apenas 2.000 por ano com hospedagem, que isso é nada, não dá para nada, mas tipo, o menor valor possível que vem na minha mente, com isso, você já vai ter uma despesa de 240 mil reais na sua vida com despesa de hospedagem. E isso que eu estou fazendo é essa projeção de custo de hospedagem na vida. E só tem números bons quem calcula os números bons, né? Quem entende os dados, quem entende o custo, quem entende a realidade. E a partir desse momento que você já entendeu, ou que talvez você não, ou talvez você concordou ou discordou, e se você discordou ou concordou, eu não estou vendo o chat agora aqui enquanto você está conversando, mas tem uma pessoa do meu time que está acompanhando as mensagens e vai me passar. E eu vou anotar até se tiver alguma mensagem sobre isso. Mas se você concordou, você pode falar aí que minha conta faz sentido. E se minha conta não faz sentido, você pode falar, Ricardo, sua conta está errada nesse ponto, que depois eu vou ver e até vou fazer um conteúdo explicando se concordo ou como não concordo tanto, ou porque sim ou porque não concordo com sua ideia. Mas definitivamente nossa conta é feita por estudo e eu estou te passando um cálculo aproximado, mas não tão desaproximado, tá? Mas bem alinhado. Então, essa projeção tem que ser feita, porque somente quando você entende o que você vai gastar, você entende o benefício do que você pode ter de vantagem sendo proprietário das suas férias. E a grande diferença é todos esses dados que o locatário de férias não entende ou se entende, não traz para a vida e o proprietário das férias entende e traz para a vida. E o que você tem que fazer é escolher
escolher sua conta com seus dados reais. Quantas semanas você tira por ano? Qual a importância das férias para você? Quantas semanas você tira por ano? Quantas semanas você quer tirar no futuro? Quanto você gasta por semana de hospedagem? Real, em média. É num hotel que você vai se hospedar. Não me diga o valor de um hostel que você não vai querer se hospedar lá. Me diga um lugar legal, um valor legal, sabe? Coloca isso na calculadora, na ponta do lápis. Pensa na inflação do jeito que eu te dei uns dados que são meus. Pega seus dados, entende quanto vai pagar a mais todo ano com hospedagem. Ou então me diga, não, eu vou pagar menos ano que vem hospedagem, porque cada ano vai ser mais barato ficar hospedado. Porque faz 10 anos eu pagava muito mais do que eu pago hoje, que cada vez a hospedagem é mais barata, igual acontece com a tecnologia, né? Que teoricamente as televisões cada vez são mais baratas, né? Sei lá, alguns equipamentos tecnológicos, nem todos, né? Mas alguns cada vez são mais baratos, com a hospedagem vai acontecer a mesma coisa. Daqui a 20 anos que ficar hospedado no hotel vai ficar barato, ou então não, vai ficar mais caro, porque vai ter inflação. Escolha com dados reais e completos. Eu te passei tudo aqui, faz sua conta, entende? O que você quer da sua vida é muito relacionado ao que eu quero, ao que eu tenho feito, ao que eu imagino, e aí você vai entender realmente a diferença. E a grande diferença é que, sendo proprietário das férias, você viaja mais semanas que sendo locatário. Pode levar mais pessoas. Se você viaja com 3, agora pode levar 6, sem alterar seu orçamento para levar mais pessoas. Então viaja mais semanas, leva mais pessoas. Em vez de ir para o Brasil, agora você tem no Brasil e o mundo todo à sua disposição. Você pode se hospedar, em vez de hotéis, às vezes 3 estrelas, você pode utilizar até hotéis de 5 estrelas no Caribe, de alto padrão internacional, ou nos Estados Unidos, em Miami, em Nova York, hotelaços, lugar cêntrico como Manhattan, sem alterar seu orçamento, sem gastar mais nada que você já fazia. Só que podendo fazer mais semanas, levar mais pessoas, com mais qualidade. E no final, se elimina o custo de inflação, pagando um valor bem abaixo do que seria o valor que você realmente vai gastar com hospedagem. E ainda com condições que podem, eu entendo que podem ser, você pode ser ajudado se você pedir isso para que a gente te possa dar as boas-vindas como nosso mais novo proprietário das férias, se é o caso. E se não, se você sabe que não dá certo, me deixa saber o porquê você acha que isso não dá certo para você, porque isso vai me ajudar muito. Né? Então deixa seu feedback aqui. Eu não vou ver agora, porque eu decido por mim que quando eu estou fazendo conteúdo não quero olhar o chat, mas eu vejo as mensagens depois, que tem uma pessoa aqui do meu time que está recolhendo as mensagens. Quero te agradecer muito a sua presença comigo aqui, ou que você tenha assistido esse conteúdo. Foi um prazer estar contigo. Este foi o programa de número 92 de Destinos com Valor Simbólico da MG. Semana que vem tem o programa de número 93, na quinta-feira, às 19 horas, pontual rigorosamente. Eu te vejo daqui uma semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.